Olá, o título desse trabalho é o Livro Didático de Arte do PNLD e as Relações Étnico-Raciais. O presente trabalho é o recorte da literatura de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa e educação musical. Essa investigação encontra-se ainda em estágio inicial. O objetivo da investigação é compreender como as culturas afro-brasileiras e dos povos originários são abordadas em livros didáticos de artes inseridos no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD. O PNLD avalia e disponibiliza obras didáticas e outros materiais de apoio à prática educativa às escolas públicas de educação básica, de forma sistemática e gratuita. Mesmo com a existência da Lei 10.639 de 2003, modificada pela Lei 11.645 de 2008, que inclui no currículo oficial brasileiro a obrigatoriedade da temática História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena, as propostas educacionais e a formação de professores encontram-se ainda distantes dessas diretrizes. Estas são centradas geralmente na música europeia ou trazem as questões étnico-raciais de forma estereotipada. Diante da escassez de publicações envolvendo de forma articulada o livro didático de arte e as relações étnico-raciais, esses temas serão apresentados nesse vídeo em dois itens. Primeiramente, um item sobre o livro didático de arte de modo geral, e outro abordando as relações étnico-raciais no livro didático de arte. Serão apresentados alguns estudos e pesquisas sobre o tema, visando demonstrar os dados levantados na revisão bibliográfica. Conforme a pesquisadora Laura Paola Ferreira, o livro didático de arte no Brasil estagnou-se metodologicamente por anos, chegando a ocorrer edições sucessivas de um mesmo livro sem alterações significativas por décadas. Ela salienta que o livro para o componente curricular arte é relativamente novo, a partir do PNLD de 2015. O trabalho identificou a presença de aspectos como multiculturalismo, interculturalidade, interdisciplinaridade, dentre outros, oferecendo mudanças significativas de parâmetros históricos pedagógicos, como a superação da concepção do ensino bancário. Entretanto, a autora adverte que há muito que se investigar sobre o livro didático de arte, sendo necessárias pesquisas que também incluam as vozes dos professores e dos estudantes, reforçando a função metodológica e a construção de paradigmas educacionais consonantes com a realidade. A pesquisadora chama atenção para a escolha dos livros didáticos, alinhados com a realidade dos estudantes, favorecendo assim a criticidade e a identificação. Para isso, o professor precisa de uma formação continuada. Já os pesquisadores Marcos Vinícius Meireles Pereira, Luana Oliveira e Matheus de Sá Farias, em seus trabalhos de pesquisa no campo da música, evidenciaram nos livros didáticos de arte a tradição musical institucionalizada pelos conservatórios de música, considerada naturalizada e reproduzida tanto nos programas curriculares oficiais quanto nas análises dos livros didáticos de arte. Porém, os pesquisadores sinalizaram também mudanças significativas, como, por exemplo, o diálogo com a cultura juvenil, ainda que abordada de maneira breve e reduzida. A pesquisa revelou ainda a prática polivalente no ensino de arte, pela adoção de livros que contemplam todas as linguagens artísticas de maneira interdisciplinar. Os pesquisadores destacaram ainda o predomínio das artes visuais como linguagem mais contemplada nos livros. A música vem em segundo lugar, em presença nos livros investigados, mas com um número consideravelmente menor de conteúdos e com uma abordagem mais superficial, como, por exemplo, a utilização de letras de música em detrimento a aspectos musicais propriamente ditos, e a presença de um pensamento tradicional e conservatorial, priorizando-se aspectos de notação musical e parâmetros sonoros. Os pesquisadores Consuelo, Guilherme e Maureen apontaram também o caráter polivalente da disciplina arte, observando que as estruturas curriculares previstas na legislação educacional brasileira favorecem a permanência da polivalência. Eles destacaram ainda a questão da formação de professores. Indicam que o livro didático de arte é um tema ausente na formação inicial de professores de arte, ressaltando a falta de contato dos estudantes de licenciatura com este recurso de ensino e aprendizagem.
Já a pesquisadora Andréa Alcântara Almeida Morim investigou as imagens dos livros didáticos de arte e a relação de seus conteúdos com a questão de gênero e poder, e ainda como se dá a recepção desse material por parte do professorado de ensino de arte de escolas públicas e particulares da cidade de Goiânia. A análise identificou que houve um aumento no emprego de imagens e conteúdos dispostos nos livros didáticos de arte, relacionados à questão de gênero, se comparados aos livros anteriores. Verificou-se também que a utilização de imagens em que as mulheres são apresentadas como objeto vem diminuindo e se modificando. Para a pesquisadora, a problemática do gênero e das relações de poder ultrapassa os interesses de autores, e tal situação está subordinada ao mercado e às políticas educacionais. O livro didático de arte e as relações étnico-raciais. Conforme a pesquisadora Heloísa Costa Gonzaga, o livro didático contribuiu por muito tempo para reforçar o racismo e a discriminação, e sendo um recurso presente na educação básica, tornou-se imprescindível compreender como as desigualdades operam, pois mesmo reconhecendo a diversidade das culturas afro-brasileiras e indígenas, a hierarquização entre culturas ainda se mostra presente. A pesquisadora destaca a luta do movimento negro no Brasil como parte de um processo que discute e molda reivindicações históricas da sociedade. Movimentos como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, a Conferência de Durban, bem como blocos e instituições como Ilhaê e Olodum marcaram e contribuíram de forma significativa para as discussões em torno das desigualdades sociais perpetuadas através do racismo. De acordo com a pesquisadora, os livros didáticos são formulações do currículo presente na escola, expressando suas narrativas. Dessa maneira, reforçam também a concepção de uma cultura hegemônica produzida a partir de um pensamento europeu, na qual as pessoas brancas são o normal e as pessoas negras e indígenas o outro. Conforme Gonzaga, ao analisar os livros didáticos de arte como um todo, percebe-se uma abordagem que contempla a educação para as relações étnico-raciais. Por meio do ensino de música, observa-se avanços em conteúdos relativos à cultura afro-brasileira. No entanto, ainda é possível notar uma lacuna sobre as propostas de educação musical que refletem as formas de musicalidade da cultura africana, afro-brasileira e indígenas. No trabalho de Keide Thaisa da Silva, traz uma abordagem sobre os livros didáticos observando os principais campos da crítica cultural atual, como a decolonialidade, a contracolonização e a educação multicultural. Segundo a pesquisadora, os materiais pedagógicos transmitem estereótipos baseados no eurocentrismo histórico. A pesquisadora enfatiza que os movimentos sociais das etnias indígenas têm um papel relevante no processo de valorização das diferenças e contribuições da formação brasileira. Afirma que os movimentos sociais impactaram na educação ao reivindicar lugar em sala de aulas, com suas histórias e contribuições em todos os campos. Ela constata ainda a fragilidade dos livros didáticos de arte quando trata da cultura indígena, com pouca representatividade, enfatizando a necessidade de os professores buscarem formação para atender às proposições das legislações vigentes. Neste percurso inicial, sob a presença das relações étnico-raciais nos livros didáticos de arte fornecidos pelo PNLD, foi possível deparar com pontos emergenciais para a construção de uma perspectiva antirracista no ensino. Segundo os pesquisadores até aqui consultados sobre os livros didáticos de arte, consideram que a população negra e indígena foram apagados, invisibilizados, estereotipados, tendo as suas expressões culturais, história e contribuições negadas no campo da educação em função do eurocentrismo. Por meio dos pesquisadores estudados no levantamento bibliográfico, alguns avanços foram verificados na trajetória ainda recente do livro didático de arte do PNLD, tais como maior diálogo com a cultura juvenil, estruturação menos linear e mais dinâmica, emprego da interdisciplinaridade, interculturalidade e também algumas mudanças em relação às questões de gênero e da etnicidade. No entanto, todos os trabalhos apontaram lacunas a serem preenchidos e problemas históricos na área, como abordagem polivalente,
a superficialidade de determinados temas e a permanência de estruturas de poder e da colonialidade. Constatou-se ainda que os estudos decoloniais apresentaram-se como importantes fontes para a construção crítica, e as reflexões desenvolvidas pelos pesquisadores estudados a respeito da cultura e de seus valores. Estes apontaram de forma geral que, mesmo com seus problemas, o livro didático oferece contribuição para os processos educacionais. Na superação desses problemas, ressaltou-se a importância da formação de professores e a inserção do livro didático como tema na formação inicial e no preparo de docentes. Outro ponto que cabe destacar é a necessidade de se ampliar a pesquisa e o debate em torno do livro didático de arte, para que se possa promover sua potencialidade enquanto via de ensino e aprendizagem dos aspectos musicais e das relações étnico-raciais. Enfim, fomentar o conhecimento em torno deste tema das relações étnico-raciais, como apontado pelos autores investigados, trata-se de importante iniciativa em prol de uma educação musical, antirracista, inclusiva, humanizadora e mais condizente com a realidade sociocultural brasileira. Obrigado.